Que as bênçãos do Senhor sejam sobre a sua vida, multiplicada, recalcada, sacudida, transbordante, abundante, em nome de Jesus. Diga: eu recebo. Dê um aplauso a Ele. Bora, igreja. Amém? Que as bênçãos do Senhor sejam sobre a sua vida, multiplicada, recalcada, sacudida, transbordante, abundante, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu recebo. E graças a Deus. Que o amor seja multiplicado, que a alegria seja multiplicada. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. E hoje nós vamos caminhar naquilo que a palavra promete para mim e para você. E eu quero começar dizendo para você: obedecer é o sinal do amor que temos por Deus. Deixa eu reformular essa frase. Obedecer é o sinal que eu posso gerar em direção a Deus, para mostrar que eu amo a Deus, que eu me importo com Deus. E isso é bíblico. Não é invenção de Helber, não é invenção de ninguém, é a palavra. Evangelho de João 14, 21 diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Coloca na RC. Esse é o que me ama. Quem ouve, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. É você? É você? Então a obediência é o sinal que eu gero em direção ao céu, para mostrar que eu amo a Deus. Repita comigo: conhecer a palavra não mostra que eu amo. Conhecer as Escrituras não demonstra nada, não demonstra nada, mas aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Quantos aqui vão obedecer mais a partir de hoje? Deus quer te usar para abençoar alguém aí fora com a palavra dele. Deus quer te usar para abençoar primeiro a tua casa, a tua família, os teus negócios, a tua profissão. Mas por onde você for, ide pregando e dizendo: aqueles que obedecem a palavra, este é os que amam a Deus. Quantos recebem, querem, diga eu. Escute, obedecer é diferente de conhecer. Domingo passado eu disse para você que hoje nós íamos caminhar um pouquinho na palavra livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio para quem aceitou Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Não existe livre-arbítrio para quem aceitou Jesus. Existe obedecer, obediência. E se eu estou falando com alguém aqui que está nesse naipe de obediência, reage, irmão. Ah, eu faço o que eu quero. Então você não aceitou Jesus. Ah, eu vou aonde eu quero. Então você não aceitou o senhorio. O senhorio de Jesus é diferente de aceitar a salvação. Todo mundo quer a salvação, não quer? Mas nem todos querem o senhorio, porque senhorio é seguir aquele reino. A única forma de eu não estar debaixo da obediência do reino é se eu me desligar do reino, é se eu me desligar do reino. Vamos traduzir, vamos entender, vamos absorver. Jonathan foi para fora do país. Lá ele é estrangeiro, a não ser depois que ele se legalizou e pegou o documento por nome e residência.
Quando eu e você aceita Jesus e aceita o senhorio dele, nós nos ligamos ao reino dos céus. Aí nós estamos sujeitos às leis dos céus. E as leis dos céus não é inferior às leis do homem. Os homens podem legalizar o pecado, podem legalizar as coisas profanas, mas Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem crê, dê um aplauso a Ele. Não existe livre-arbítrio para quem aceitou o senhorio de Jesus, mas existe livre-arbítrio para quem aceita só a salvação. Quem aceita só o ato, a salvação, o prêmio de ir para o céu, ele se considera livre para fazer tudo que ele quer. Mas aí vai chegar o último dia, Deus vai falar assim: eu não te conheço não, cidadão. Quem está me entendendo? Querido, Deus quer usar você para anunciar isso aí fora, deixar explicado para as pessoas que livre-arbítrio é para quem não aceitou o senhorio. Porque aquele que aceita o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, ele entra debaixo das ordenanças bíblicas, ele entra debaixo das Escrituras, e ele passa a viver o que está aqui, e ele não quer saber de livre-arbítrio, ele quer obedecer. Porque aqueles que guardam os meus mandamentos, esses é o que são amados do meu Pai. Evangelho de João 14, 21. Quantos acreditam na Bíblia? Diga eu. Coloca para mim a imagem aqui, aquela primeira imagem. Preste atenção nessa imagem. Eu estou te discipulando para você ganhar almas aí fora. Diga amém. Viva como quiser, mas saiba que aqui acaba o seu livre-arbítrio. Está vendo a imagem? Pode viver do jeito que quiser aqui na terra, não tem problema. Eu faço o que eu quero, eu vou aonde eu quero. Muitos têm me dito isso. Eu desobedeço e não tem problema. Eu quebro o princípio e não tem problema. Eu quebro o ensinamento, mandamento, ordenança, não tem problema. Mas acaba aqui. Quando Deus fazer o que está escrito em Eclesiastes 12, 7, tirar o fôlego de vida, acabou. Dali para frente, a pessoa agora está nas mãos de Deus, está nas mãos de... Por quê? Porque dali para frente ela não consegue escolher mais céu ou inferno. Ela não consegue mais mudar o que já estava predefinido. Pode deixar a imagem. Ela não consegue mais mudar o destino. Eu já fiz fúnebre de familiares perguntar para mim: o senhor garante que está no céu? E eu ter que falar: olha, só cabe a Deus garantir. Mas por quê? Porque enquanto aqui na terra o teu ente querido vivia do jeito que achava que poderia viver e não vivia conforme os princípios bíblicos. E quem não vive conforme os princípios bíblicos, só Deus para saber o destino final da alma. Só Deus. Agora, se a pessoa aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, batizou nas águas, é firme nas promessas do Senhor, obedece o que está aqui com alegria. Obedecer, diga, com alegria. Obedecer. Aí você pode dizer: esse está indo para o céu, porque deu testemunho, fez conforme está escrito. Então nós precisamos entender isso, que livre-arbítrio é coisa para quem não quer seguir a Cristo. Nós temos que ensinar isso aí fora. Repita comigo: eu vou alertar meus entes queridos, os meus amigos, que não existe livre-arbítrio para quem quer ser salvo. Obedecer é a maior prova de amor que podemos dar ao nosso Senhor Jesus, mesmo quando eu não entendo o porquê e nem entendo para que eu decido obedecer. Eu não sei o porquê que Deus está me pedindo, eu não sei o para que Deus está me pedindo,
mas eu decido obedecer, porque eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Porque senão eu viro Tomé, eu só vou caminhar pelo que eu vejo, e a Bíblia diz que nós devemos caminhar pelo que não vemos, mas pelo que esperamos, pelo que acreditamos, pelas promessas. Por isso eu profetizo sobre a sua vida que Deus vai te abençoar em medida multiplicada, recalcada, sacudida, em amor, paz, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, compaixão e domínio próprios que recebe e reaja. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Coloca a segunda imagem para mim. Sua carne não liga para a eternidade da sua alma, porque ela não vai para lá com você. Diga misericórdia. Irmão, a minha intenção aqui hoje é fazer o que o Espírito Santo me pediu há 15 dias atrás, domingo eu falei que eu ia falar para você. A sua carne, esse corpo que nós vivemos aqui, isso está nem aí para o destino final da nossa alma. Ou nós alertamos os nossos familiares, os nossos amigos, ou nós alertamos a nossa geração que esse corpo aqui, tudo o que ele quer é os prazeres da carne, e a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então eu e você somos a voz profética que traz essa palavra para as pessoas. A nossa carne, ela quer tudo que é pecado, tudo que é humano, porque ela não está nem aí para a nossa alma. Ela sabe que ela não vai com a nossa alma para o céu. Ela sabe que na eternidade não tem espaço para ela. Então a nossa carne não se preocupa com o pós-morte, só se preocupa com o hoje, com o agora, com os prazeres mundanos. Por quê? Porque esse corpo aqui não entra. Deus vai te dar um novo corpo, que a Bíblia chama de corpo glorificado, corpo espiritual. Quem está recebendo aí? Deus está te dando um novo corpo, irmão, uma nova história no céu. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas é contra o nosso próprio eu, o espírito militando contra os desejos da carne todos os dias. Diga: Espírito Santo, me dê força para vencer, ter domínio próprio sobre os desejos mundanos. Nós temos que ser essa boca profética que faz essas coisas acontecer aí fora, que alerta as pessoas, sem ser enjoado, sem ser dono da verdade, mas com compaixão e humildade. Olhar para o próximo e dizer para ele: cuidado, se aceitou Jesus, não tem livre-arbítrio, tem as Escrituras. Se aqueles que estão em Cristo, nova criatura. Mas se a nova criatura não muda de comportamento, não está em Cristo, irmão. Está enganando a quem? A si mesmo. Porque aqueles que estão em Cristo, eles passam a revelar o amor de Deus, o fruto do Espírito. Então nós temos que pegar essas pessoas que estão brincando de ser crente, que estão achando que são livres, e evangelizar elas, dizer para elas: olha, você se aceitou Jesus, se batizou nas águas, se converteu, e o que mudou na tua vida? Está fazendo as mesmas coisas. Ah, você quer morar no céu? Quero. Então tem que começar do jeito certo. O jeito certo é aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se batizar nas águas, aceitar o senhorio dele, governando o meu eu, dizendo o que eu posso, o que eu não posso, e como eu posso, e quando eu posso, e o porquê que eu posso. Deus vai te capacitar tremendamente para que você faça isso. Somos boca profética para esta geração. Não é porque a minha carne não importa que o meu espírito não vai se importar. Não é porque a minha carne não quer que o meu espírito não quer. Então eu tenho que entender que sempre vai haver uma escolha. Quando Deus olhou para Noé e disse assim: Noé, construa uma arca. A ordem foi
construa uma arca. Noé poderia ter falado: eu tenho livre-arbítrio, escolhe outro. Ninguém acreditou até que choveu. Às vezes as pessoas não estão acreditando no que Deus está fazendo na sua vida ou no que Ele vai fazer, porque você ainda não se posicionou como uma pessoa que representa Deus nos céus e na terra, como aquele que é o que está escrito embaixador. Noé tinha uma escolha, sim ou não? Sim. Deus chama Moisés e fala assim: Moisés, vá libertar o meu povo do pecado do Egito, vai tirar eles do Egito. Nem Moisés acreditou de início, quanto mais o povo. Moisés chegou, falou para o povo tudo se rebelou e falou: esse cara é doido, veio aqui sozinho para lutar contra o exército de Faraó, ele é maluco. Ninguém acreditou até que o povo saiu pela porta da frente e saíram os bilionários, porque levaram todo o ouro, prata, crias de vacas, ovelhas, bodes, camelo, que ganharam de despojo de guerra. Às vezes as pessoas não estão acreditando em você porque você não está se posicionando para fazer aquilo que ninguém faz. Porque o que todo mundo faz não é sobrenatural, é normal. O que todo mundo está fazendo é normal. O que todo mundo tem feito é normal. Agora o que ninguém fez, aí irmão, é sobrenatural. É onde Deus quer manifestar o poder e a glória dele na sua vida, na sua família, nos seus negócios, por onde quer que você andar. Moisés tinha livre-arbítrio. Ele até tentou, ele disse assim: manda Arão. Deus falou: é para você, não é para Arão. Mais tarde Deus chama Gideão, fala assim: Gideão, eu tenho uma ordem para você, marche, vá guerrear contra os medianitas. E a ordem de Deus para Gideão foi simples: você vai gritar e tocar as trombetas e gritar por Deus e por Gideão, e eu te darei a vitória sobre os medianitas. Quando você se posicionar e gritar por Deus, por Jesus, por minha família, por Deus, por Jesus, por aquela vida, por Deus, por Jesus, pelos meus negócios, Deus vai te dar a vitória que você espera. Mas eu tenho que fazer aquilo que ninguém quer fazer. Eu tenho que me expor. Eu tenho que ser o apedrejado. Eu tenho que ser aquele que não desiste. Porque os que desistem não vê a glória de Deus. Os que desistem, os que param, não alcançam a glória de Deus. Deus quer te usar poderosamente, mas aí você tem que receber o conselho de Deus. Esquecer o livre-arbítrio e receber o conselho de Deus, que está em Josué capítulo 1. Esforça-te. Repita comigo: esforça-te. Tens bom ânimo. Não desista. Seja forte, seja corajoso para fazer o que ninguém quer fazer. Diga: eis-me aqui, Senhor. Dê um aplauso a Ele. Josué tinha livre-arbítrio, ele tinha uma escolha, mas ele tinha escolhido servir a Deus. E quem escolheu servir a Deus não tem mais livre-arbítrio, só tem obediência no seu coração. Só tem. A rebeldia é a linguagem do inferno, diga misericórdia. A insubmissão é a linguagem do inferno, diga misericórdia. Mas a obediência é o ABCD de Deus, é o primeiro ensinamento. Obedecer pai e mãe, para que viva bem e viva. Escute, para que o seu milagre aconteça, você precisa obedecer e fazer tudo o que Ele tem te pedido. E às vezes a gente tem que fazer quando não entende. Às vezes a gente tem que fazer quando a gente não compreende, quando a gente não sabe o para quê, nem o porquê, e nem o para quem. Nós gostamos de fazer quando é para mim, para mim, para mim e para mim. Se nós tomarmos posse dessa obediência, como nós já tomamos, mas divulgar ela, o quanto precisamos divulgar.
Por que que o mundo está perdendo a identidade? Porque homens e mulheres de Deus estão ficando calados nos ambientes que tinham que falar. Estão se calando nos ambientes que tinham que se posicionar. Não com arrogância, não com ignorância, mas achando a compaixão e o amor de entrar na conversa e dizer: olha, eu sirvo a um Deus aonde eu me tornei estrangeiro nessa terra. Eu não sou mais cidadão daqui, eu pertenço aos céus. Eu moro aqui por enquanto, mas o meu lar eterno não é aqui. E para mim ir para lá eu tive que renunciar tudo que é do mundo, me tornar nova criatura, porque as coisas velhas têm que se passar. Se nada mudou na nossa vida no último ano, então Deus não está conseguindo nos melhorar. Se nada mudou no meu interior no último ano, Deus não está conseguindo me melhorar. O Espírito Santo não está conseguindo fluir de dentro para fora. E por quê? Porque eu não estou obedecendo em alguma coisa. Porque se eu fizer o que Ele me pede, eu tenho certeza que vai dar certo. Repita comigo: do jeito de Deus. Vamos lá, irmãos, do jeito de Deus sempre deu certo, nunca deu errado. Está escrito. Pode aplaudir. Pode aplaudir. Nunca deu errado fazer do jeito de Deus, mas dá errado fazer do meu jeito. Dá errado fazer do jeito que o outro pede. Dá errado fazer do jeito que o mundo pede. Mas do jeito de Deus não dá errado. Eu quero ler com você Ezequiel 37, versículo 10. Livro do profeta Ezequiel. Ezequiel obedeceu e fez conforme Deus o pediu. Ele poderia ter negado, mas ele obedeceu. Pode colocar na tela. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou naqueles ossos secos, e eles receberam vida e se puseram em pé, e era um exército enorme. Diga amém. Quem tem coragem de profetizar sobre osso seco? Só quem acredita em Deus. Quem tem coragem de profetizar sobre um útero morto? Só quem acredita em Deus. Eu me lembro em 2010, quando uma pessoa estava com seu útero contaminado, todo feto que era concebido morria durante a gestação ou no mês do nascimento. E Deus me acordou de madrugada e falou: vai lá, ora por ela, chama a tua esposa, unge o umbigo dela e ora. Eu falei: Senhor, tu está vendo que eu sou só uma criança, recém-chegado, mas é para fazer. Irmãos, o Senhor, quando te pede algo, Ele respalda e cumpre. Fizemos conforme a palavra, conforme a ordenança, e aquele útero passou a ter vida, e todos os bebês que foi concebido após a oração, nasceu com saúde, vivem com saúde. Mas o que eu quero te dizer agora, o que Deus está te pedindo que você está tendo dificuldade de obedecer? O que Deus está te pedindo que você está tendo dificuldade de obedecer? Noé construiu a arca. Moisés enfrentou um exército de Faraó. Josué enfrentou o exército de Jericó. Gideão enfrentou o exército dos medianitas. Estou falando só de situações de vida ou morte. Não vou nem pegar situações mais simples, não. Todos tinham o que eu e você tem hoje: vida, para dizer assim: eu faço o que eu quero, quando eu quiser. Irmão, o tempo de Deus é diferente do meu tempo, é diferente do teu tempo. E hoje Ele quer te usar para fazer, e por causa dessa obediência que nós estamos aqui. Você só está aqui porque você quer obedecer. Você só está aqui porque você vai continuar obedecendo. Você só está aqui porque você quer continuar em concordância um com os outros, fazendo o que tem que ser feito.
mesmo quando eu não estou sentindo vontade de fazer, porque quem anda por sentimento ainda não conheceu essa palavra. Porque enganoso é o coração do homem. Crente não anda por sentimento, crente anda por obediência. Porque o dia que eu não estiver sentindo vontade, então eu não faço. Não é assim que o mundo ensina? Faz o teu coração falar que é para fazer. O que a Bíblia diz que é enganoso? O diabo e o coração. É os dois que é enganoso. O diabo e o coração. A Bíblia não diz que Deus é enganoso. A Bíblia não diz que Jesus é enganoso. A Bíblia não diz que o Espírito Santo é enganoso. A Bíblia não diz que a palavra é enganosa. Então, Deus quer fazer acontecer através de mim e de você. Se coloque de pé. Deus quer te abençoar tremendamente para você abençoar outras pessoas. Mas eu preciso entender que a minha condição de ter livre-arbítrio já passou. Eu decidi seguir a Deus com toda a sua palavra, com todas as suas ordenanças, com todos os seus ensinamentos. É fácil para quem decidiu obedecer. Para quem quer militar nos dois territórios, é complicado. Porque para quem quer andar nos dois lugares, ele sempre está em espírito de acusação. Será que eu estou fazendo? Será que é certo? Será que não é? Agora quem decidiu obedecer, ele obedece. Porque fazer do jeito de Deus é mais fácil do que fazer do jeito de homens. E dá certo. E aí entra a palavra de Deus para mim e para você nessa noite. Com todo esse ensinamento, nós precisamos despertar as pessoas que estão aí fora. Que a vida está passando, diga amém. A cada segundo morre 4. Vou repetir de novo. A cada segundo morre 4. Nasce 1. Morre 4, nasce 1. Morre 4, nasce 1. A cada segundo. E você está aqui vivo ainda. Celebra a vida que Deus te deu. Ele está te preservando vivo, porque Ele tem muita coisa para fazer através de você. Alcançar almas que ainda não foram alcançadas, curar almas que ainda não foram curadas, sarar pessoas que ainda não foram saradas. Para quê? Para que o reino continue se expandindo. Senhor nosso Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nunca houve noite que pudesse impedir os teus milagres, nunca houve noite que pudesse impedir a luz de nascer, e a tua palavra diz que nós somos luz. Então, meu Deus, todas as trevas que têm tentado nos impedir de ser luz daquele familiar que está desviado, de ser luz naquele familiar que está perdido, de ser luz sobre a vida daquele ente querido, daquele amigo, daquele colega, de ser luz no trabalho, de ser luz na família, de ser luz, ó Deus, dentro dessa cidade. Todas as trevas que têm se levantado, seja dissipada agora, porque aonde a tua presença habita, a luz reina, porque não pode se esconder a luz, não pode se esconder a luz que é o Senhor. Então brilha através de mim, brilha através dessa pessoa. Usa-nos, ó Deus, conforme a tua vontade, usa-nos, ó Deus, conforme o teu querer, porque, meu Deus, o que importa no final é chegarmos diante de ti e o Senhor olhar para nós e dizer: entra, entra para o céu, entra para o reino, seja bem-vindo a uma nova vida, uma vida eterna do meu lado. E é isso que queremos, é isso que queremos para nós, queremos para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos entes queridos. Meu Deus, capacita cada um de nós para fazermos assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Coloque a mão sobre a tua cabeça. Meu Deus, em nome de Jesus agora,
Eu oro por essa vida, meu Deus, agora com imposição de mãos, que o teu Santo Espírito agora abençoe ela, que o teu Santo Espírito agora dê a ela em medida multiplicada do teu amor, em medida multiplicada da tua alegria, em medida multiplicada do teu perdão, em medida multiplicada da mansidão, em medida multiplicada do domínio próprio, em nome do nosso Senhor Jesus. Espírito Santo, coloca nos lábios dela agora a ousadia e intrepidez para cumprir o ID do Senhor e fazer acontecer. Todos os dias a palavra do Senhor será anunciada, leste, oeste, norte e sul, com sinais, prodígios e maravilhas. Diga: eu recebo, e graças a Deus. Tem alguém que precisa de oração com imposição de mãos? Se tiver alguém, pode vir aqui à frente. Deus tem curado pessoas, Deus tem sarado pessoas. Temos orado e Deus tem feito milagres, porque é Deus quem faz, não é eu nem é você. Quem que faz? Então, se você precisa dessa oração, dessa unção, pode vir aqui à frente. Tem alguém? Eu quero que não tenha, eu quero que esteja todo mundo sarado e curado mesmo, porque servo de Deus é sarado e curado, amém? Senhor meu Deus, eu profetizo sobre a sua igreja agora a proteção dos céus. Proteja essa pessoa ao deitar, ao levantar. Proteja essa pessoa nos dias dela que caminhar sobre essa terra. Meu Pai, em nome de Jesus, que elas sejam protegidas do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da mortandade que assola a noite e assola o dia. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós oramos e declaramos sobre a vida do teu servo a cura. Nós oramos e declaramos sobre a vida da tua serva a cura, o livramento, a libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que as bênçãos do Senhor, ó Deus, esteja em medida multiplicada, recalcada, sacudida, transbordante e abundante, e que os anjos do Senhor continuem acampando ao redor da tua igreja, dando a eles proteção e segurança em todos os caminhos que eles andar. Diga: eu creio, eu recebo, e graças a Deus.